Há 3 dias da eleição, a Globo promove o seu famoso debate de fechamento, praticamente, da campanha e da propaganda eleitoral. Mas será que esses debates realmente têm alguma validade em termos da qualidade das ideias a serem passadas para o eleitor? Ou trata-se apenas de cenas de baixaria na TV? Meu nome é Rui Diamantino, aqui é Curta com Textura. Vamos conversar um pouco sobre isso. Ontem teve o debate da Rede Globo, o famoso debate da Rede Globo, que, como a principal mídia popular televisiva do país, se propõe a dar a sua palavra final no debate entre candidatos, que acaba funcionando como uma espécie de propaganda política. Particularmente, digo a vocês, não tenho a menor paciência para assistir esses debates num formato repetitivo, cansativo e inócuo, porque se tratam de debates onde as ideias elas navegam um pouco à frente do espectador e a baixaria, as acusações, inclusive infundadas, sem a menor qualidade, enfim, xingamentos e principalmente participação de candidatos que não têm qualquer influência no eleitorado, acaba, entre aspas, melando esses debates. Então, se torna uma coisa inócua e esses debates precisam proceder a uma reforma, inclusive com menos tempo e mais qualidade, mais objetividade. Por exemplo, para o espectador, seria muito mais interessante que as perguntas fossem feitas por uma espécie de banca de jornalistas, jornalistas políticos, analistas políticos, e que fizessem interrogação a esses candidatos, um por um, com os diversos temas na área das políticas públicas previstas, na área das políticas econômicas, das políticas de saúde e de educação, nas políticas, inclusive militares, enfim, nas áreas das políticas públicas que fazem parte de um governo, ou sobre a orientação deste governo em termos da sua posição político-ideológica. Sim, tudo isso seria válido. E, naturalmente, que esta avaliação deveria ser feita em termos das respostas, por exemplo, pelos próprios jornalistas, avaliando, respondeu, não respondeu, foi satisfatório ou não, porque isso daria um clima de avaliação do posicionamento do candidato dentro do chamado debate. E, claro, a pergunta de um candidato para outro, mas candidatos sorteados, não preparados. Candidatos sorteados em que um perguntasse para o outro questões que ele traga pronta que deseja que seja respondida. Por exemplo, seria interessante que o Bolsonaro pudesse perguntar ao chamado Kelmon sobre um assunto que ele gostaria de perguntar. Não seria interessante? E vice-versa. Seria interessante que Lula perguntasse para Ciro, Ciro para Lula, mas isso de forma espontânea. Seria interessante que Ciro perguntasse para Bolsonaro, mas de forma espontânea. Dessa forma de embate um com o outro com um, acaba se tornando uma discussão da pior qualidade, típico daqueles programas da tarde em que se discute problemas de família. Não, não, isso não está mais digno de um processo democrático de um país qualificado. Portanto, quem ganhou, quem perdeu, não é tão importante. O importante é o que a Globo está colocando goela abaixo do espectador num momento decisivo para as eleições em que fica se preocupando quem falou, deixou de falar, escorregou, deixou de escorregar, como se essa imagem fosse mais importante do que a história do candidato, do que a qualidade do candidato, na qual, obviamente, quando se observa o cenário, Lula tem a maior de todas as qualidades para ser o nosso próximo presidente da República, não é mesmo? Então, Globo, então Bandeirantes, então Record, então SBT e outras mídias populares de grande massa, vamos parar com essa bobagem desse tipo de debate? Vamos qualificar os debates realmente para um plano mais inteligente, em que as ideias fiquem mais claras e não vermos cenas de bate-boca da pior qualidade possível? Por favor, nos poupem daquilo que a gente pôde assistir ontem em muitos momentos.